Bom dia, amigos do canal. Estamos aqui com o Augusto num vídeo diferente. Nosso canal tem de tudo, como vocês sabem. Então a ideia não é criar polêmicas. 80% dos nossos assinantes são de animais de estimação, pássaros. E existe um grupo que gosta de ver receitas, coisas sobre a vida e coisas espirituais. Nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. A gente viu agora que várias pessoas estão morrendo, pessoas famosas. Tarcísio Meira acabou de morrer, Paulo José morreu também, Vicente Bruno, Paulo Gustavo. E essas pessoas estão indo para o mundo espiritual. Para quem acredita que existe vida após a morte, os espíritos continuam. Vários cientistas já chegaram à conclusão que a consciência continua. Não sei se você viu, teve um neurocientista que ficou um tempo morto. Você ficou sabendo disso? Não vi não. Escreveu um livro sobre o que ele viu enquanto estava no coma. Então, esse contato com o mundo espiritual, essa ideia que a consciência sobrevive à morte, ela está ficando cada vez mais forte, independente da religião ou da falta de religião de algumas pessoas. Então, independente disso, o contato com o mundo espiritual é muito antigo. Se a gente pegar um dos livros mais antigos que nós temos, é a Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais antigos que tem esses relatos. E até é importante, né, para as pessoas que ficarem curiosas, as pessoas estudarem sobre o assunto. O objetivo não é acreditar em mim. Você, por exemplo, não é espírita. Então, o objetivo não é acreditar no que eu estou falando. O objetivo é levantar a curiosidade às pessoas para que elas procurem e não fiquem só sendo doutrinadas por grupos que só falam aquilo que interessa. Muitas religiões, por exemplo, pegam a Bíblia e só falam aquilo que interessa, só tiram um trecho totalmente fora do contexto. Bom, não é anormal essa manipulação de fatos desde que a humanidade é humanidade. As traduções foram alteradas, as palavras são trocadas, palavras que não existiam são colocadas. Então é importante a pessoa ver. Até tem uma novela passando, sabe aquela novela Gênesis? Sei, minha mãe adora. Então, a novela Gênesis tem um monte de mentira, um monte de coisa inventada, que não está na Bíblia. Para aumentar o espetacular, né? Tem uma coisa que está na Bíblia. Tem coisas que estão na Bíblia, mas tem coisas que não estão. Então, o que é interessante? A sua mãe despertou a curiosidade para estudar a Bíblia. E ela está comparando a novela com a Bíblia e ela já está descobrindo que tem coisa que tem na novela que não tem na Bíblia. Como a ficção ajuda a realidade, né? Mas, de certa forma, está sendo positivo. Despertou a curiosidade dela. E agora, quantas pessoas estão ali engolindo e saem contando para os outros? Ah, foi assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. É a famosa fake news. Agora a indústria não é essa? As pessoas não estão recebendo informação sem questionar? Isso é muito perigoso. Não é? Uhum. O que você acha desse contato com o mundo espiritual, da influência dos espíritos na nossa vida? Você acha que isso é possível? Não só isso é possível, mas alguém que tenta manter a neutralidade e não caminhar muito para nenhum lado, eu posso dizer que já passei por isso. Não é tão fácil de falar ou de explicar, mas eu acredito que eu tenha sido obsediado por um longo tempo. E como é que o espírito influencia uma pessoa? Como é que é esse mecanismo de ação? Bom, existem vários jeitos que o espírito pode influenciar na sua vida. No meu caso, foi como um caçador mesmo. Ele entrava nos meus sonhos e Te causava pesadelos. Exato. Você acha que essa influência é a nível mental? O espírito entra dentro da pessoa? Como é que você acha que acontece isso? Era uma influenciação, não é exatamente uma possessão ou um controle total. Basicamente, começa com ideias na sua cabeça e depois pode progredir para outros níveis, mas... Você acha que o espírito, então, pode levar uma pessoa com ideias de suicídio? Claro. Uma pessoa que está triste, assim, que tem uma energia que ele usa para poder fazer a pessoa... Eles podem te colocar ideia, botar lenha na fogueira, mas aquela ideia normalmente já está dentro de você, eles só alimentam a Aumenta vontade. Então a ideia, intensifica a ideia. É como colocar um prato de comida no micro-ondas, a comida já está lá, só vai ficar mais quente. E que tipo de influência? Existem graus de influência? Você acha que assim tem gente que é mais influenciada, gente que é menos influenciada, ou é igual para todo mundo? Todo mundo é influenciado. O que muda é o quanto você deixa se levar por essa influência. Esse contato com o mundo espiritual. Então, por exemplo, é muito comum acontecer com viúvos e viúvas, né?
onde o viúvo e a viúva teve aquela, não está ainda desligado, né, que é muito difícil superar essa dor da perda, né? Então ele fica pensando, ele fica chamando, ele fica vibrando para aquela pessoa que morreu. E essa energia, essa projeção de consciência atinge o morto e perturba o morto. Funciona como uma espécie de obsessão, é como se o vivo estivesse obsediando o morto. E o morto recebe essa vibração ruim, essa dor, e fica sendo perturbado no mundo espiritual. É muito comum. A pessoa não quer fazer isso e nem sabe às vezes que está fazendo isso, mas isso acontece. O contrário também acontece, o morto perturbar o vivo. É a forma mais comum, porque ele não precisa estar fazendo isso necessariamente por amor. Ele pode estar fazendo isso só para te prejudicar mesmo. São as cargas de outra vida, são até as cargas dessa vida. Tem vários motivos porque os espíritos podem resolver atrapalhar e te obsidiar. Mas... Então o mais comum é o morto perturbar o vivo. É. E por que ele vem perturbar o vivo? Qual é a intenção dele? Todos são malvados? Não, nem todos são malvados. Alguns podem estar fazendo isso por amor, por mais estranho que pareça. Por exemplo? Vamos dizer que você era muito próximo de seu avô, que acabou de desencarnar. Ele vai acabar, por afinidade, se mantendo próximo. Mas aquela energia... Então tem pessoas que morrem e ficam dentro de casa? Tem. Existe assombração de casa. Não como nos filmes, mas... A assombração do filme é até mais bonita, né? Tem mais efeitos especiais. A cama não vai sair voando, galera. Mas... Então o morto fica dentro de casa porque ele não sabe que morreu ainda e fica próximo dos familiares. Sim, ou até mesmo da casa, dependendo do tipo. E ele chega assim a... E por que isso atrapalha as pessoas? Se já que ele gosta das pessoas que estão ali. Porque a energia dele não está bem estabilizada. Ela ainda é uma energia perturbada, uma energia de alguém que, acabou de desencarnar e não tem o preparo espiritual para isso. Mas você falou que esse avô morreu de tuberculose, aí chegou para dentro de casa e ficou perto do neto, e o que aconteceu? Aquela energia perturbada acaba por meio que atrapalhar o neto, as pessoas mais sensíveis da casa também, normalmente são as crianças. E, adolescente também, adolescente é muito influenciável, pessoal, porque adolescente está com muita energia. E acaba prejudicando a pessoa. Esse neto ficou com sintomas de tuberculose, né? Você vai começar a mostrar sintomas de uma doença que você não tem. Começou a tossir, ia nos médicos, ninguém descobria nada, fazia os exames, não dava nada, e ele apresentava a tosse, porque era o espírito do avô que estava próximo a ele e causava esses sintomas. Então é um exemplo bom esse que a obsessão, a influência espiritual é por amor, mas existe também a influência por mal. Existe. E o espírito vem prejudicar você por quê? Pode ser porque ele não gosta de você por algo que você fez. Pode ser porque a causa dele é contrária à sua. Pode ser... A ideia que ele defende, você está indo contra aquilo que ele defende. Vamos dizer que você é um grande defensor do direito dos animais. Mas esse espírito não acredita nisso. Muito pelo contrário. Ele maltratava animais. Então ele vai atrapalhar a sua organização, sua linha de raciocínio para... perseguir essa agenda dele. E tem espíritos também que vêm te perseguir por causa de uma vida anterior, que na vida anterior você teve algum problema com ele. Esse é normalmente o mais comum, na real. E ele quer se vingar em você agora, mesmo você não lembrando de nada. A vida não é justa às vezes, e esse é um desses momentos. Mas a vida não é justa porque a gente apaga a memória para poder começar de novo e acertar. O objetivo é esse. O esquecimento do passado tem esse objetivo. Só que o espírito não sabe disso. Ele vem, te encontra e você fica aí sofrendo a influência dele sem se lembrar o que você fez de mal para ele no passado. Então, às vezes, o obsessor não é tão malvado assim, porque às vezes o malvado foi você numa vida anterior. É meio estranho, mas é assim que acontece. A gente viu também que pode acontecer do vivo influenciar o vivo. Como é que é isso? São as relações doentias, os relacionamentos abusivos, o bullying, a perseguição de uma pessoa pela outra, mesmo os dois estando vivos. Mas isso quando é constante, né? Quando causa uma alteração constante na pessoa. Sim, não é uma perseguição constante, ela se estende por vários dias, meses, anos. É uma espécie de domínio que um espírito, que um vivo tem sobre o marido, sobre a esposa sobre o marido,
Mãe sobre filho, filho sobre pais, uma coisa desse tipo que você está falando. Exatamente. E é possível também um morto atuar num morto? Sim, são as relações de escravização espiritual, onde um morto não perdoa o outro e, por assim, acabam num ciclo vicioso, onde um alimenta o ódio do outro, a raiva. Como assim, por exemplo? Eles já se encontraram como? Bom, vamos dizer, um assassino mata uma vítima, a vítima não perdoa o assassino e acaba atormentando ele na vida após a morte. Eles são forçados a reviver o assassinato de novo. Ele morre e vai perseguir o assassino e ficam os dois, um atrapalhando o outro. Exatamente. É um exemplo de morto atrapalhando o morto. Você falou também que existe tratamento, tem como se livrar disso? Sim. O tratamento é tão simples quanto ele é complicado. Mas... Como que é simples e é complicado? É o gato de Schrödinger. Ele está vivo e morto até você abrir a caixa. É a situação do tratamento. Ele é simples e complicado até você tentar fazer. Nossa, eu estou ficando confuso aqui nessa história. Então, antes da gente falar sobre o tratamento, nós vamos falar sobre o tratamento, né? É importante saber da influência, como saber se livrar da influência. Mas antes da gente falar do tratamento, nós vamos falar de alguns sinais. Porque às vezes a pessoa fica assim, será que esse pensamento que eu estou tendo, eu estou sendo obsediado, eu estou sofrendo influência, ou isso é da minha cabeça mesmo? Acho que a grande dificuldade da pessoa é diferenciar isso, né? Você identificar o que é seu e o que não é seu. E o que não é seu é bem difícil, às vezes. Então, assim, pensamentos estranhos, que não são comuns a você, geralmente podem vir de fora. Sinais de algumas doenças, desmaios, pesadelos, dificuldade para dormir. Às vezes uma depressão pode significar isso, não são todas. Então tem vários sinais que podem acontecer que pode sugerir que você está sofrendo uma influência espiritual. Uma vontade estranha, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ficou com vontade de fumar e nunca fumou na vida. Uma pessoa que falou assim, eu estou com vontade de tomar cachaça e nunca bebeu. Isso não é dela. Então, quando surge uma vontade estranha, aí você pode suspeitar que tem alguma coisa acontecendo. Se você está tendo pesadelos recorrentes, sempre com o mesmo tema, você não consegue dormir, se a sua vida não está bem, porque geralmente as pessoas que estão assim, elas se afastam das outras pessoas, não é isso? Sim. O espírito quer isolar você para você não ter socorro e ele chegar no objetivo dele. Então a pessoa vai ficando isolada. Tem pessoas que ouvem vozes, tem pessoas que veem vultos, tem pessoas que sentem as coisas. As pessoas mais sensíveis, elas vão perceber isso. E agora o tratamento. Como é que eu saio da influência espiritual? O que eu tenho que fazer? Mude de vibração. Só isso? Como é que eu faço? Eu viro um botão? Como é que é esse negócio? Sim e não. É difícil de explicar. Basicamente, você se afaste daquilo que provavelmente está causando. Se você é muito sintonizado com violência, desliga a TV um pouco. Ou pare de jogar jogos violentos um pouco, ver se melhora a situação. Mudar o tipo de pensamento, então, o tipo de gosto. Exato. Aquilo que está te ligando ao espírito, você tentar desconectar as tomadas que fazem a ligação. Troque se você é uma pessoa que tem muita raiva, muito ódio, muita mágoa, se você diminuir a raiva, o ódio e a mágoa, que é por onde o espírito se encaixa com você, encaixa no sentido vibratório, né? Ele vai ter dificuldade de comunicar com você. É como se você causasse uma interferência no sinal dele. É isso assim? Exatamente isso. Mas isso não é fácil. Não. Então eu ir num local e me fazer um exorcismo não vai resolver o problema? Não vai. Eu posso usar algum amuleto, algum colar, alguma oração mágica de São Fulano de Tal, uma medalha milagrosa? Não, isso não adianta. Por que não? Pelo simples motivo que aquilo não vai estar mudando a sua vibração. Você pode pensar, mas agora eu estou protegido, e aquele seu pensamento de você achar que você está protegido vai ajudar um pouco. Porém, não é a solução definitiva. Mas se você continuar fazendo tudo que você fazia antes, frequentando lugares ruins, pensando coisas ruins, fazendo coisas ruins, não vai melhorar. A influência volta. Exatamente. Então é um processo difícil, né? Então procure a sua igreja, se você tem alguma religiosidade, frequente um grupo que faça coisas boas, pense coisas boas, porque aí você vai fazendo essa desconexão. A oração e a vigilância, ela é uma receita antiga, mas que funciona, né? Já vem lá de trás essa ideia. Então, fazendo isso, esse espírito vai ter dificuldade de conectar com você e também ele vai procurar vítimas mais fáceis, né?
ele vai procurar uma vítima que tenha mais sintonia com ele. E também existe um tipo que você não falou, que eu também não falei, que é aquele espírito que vem, que é seu amigo, mas de vício. Como é que é isso? Ah, é aquele companheiro de cachaça, o seu grande parceirão da outra vida, que não quer que aquilo pare, então ele vai continuar. Ele quer continuar bebendo com você, fumando com você, usando droga com você. Exatamente. Ele acaba sendo uma espécie de dificuldade para você largar o vício. É uma coisa difícil de tratar. Sim, ele acaba virando um encosto. É um encosto, mas é um encosto que não te quer mal, na verdade. Ele só quer continuar na farra, ele só quer continuar aquilo que vocês, faziam antes. E como é que eu saio disso? Como é que eu fico livre da influência dele? Já que ele não é meu inimigo. Bom, você pode tentar conversar com ele. Cara, eu sei que a gente é amigo e tal, e a gente bebia bastante, mas... Agora eu não bebo mais, eu tô noutra. Eu mudei. Ou eu tô querendo mudar, né? Ele só tá com você porque você ainda tá cometendo aquele vício. Se você conseguir se livrar do vício, ele vai procurar outra pessoa, um outro amigo de cachaça, por exemplo. Pode ser, ou ele pode acabar virando um protetor seu. Tem isso também. Os espíritos, às vezes, que vêm, que não são malvados, observando que você mudou a sua vida, que você mudou de comportamento, eles podem passar a te ajudar. Então, num resumo rápido, o que a gente pode dizer? Que a influência espiritual existe, que ela vem ao longo dos anos, e que antes de existir qualquer religião já existia influência espiritual. O homem alguns homens percebem mais, outros percebem menos, mas todos recebem esse tipo de influência, e que tem tratamento, desde que você se desconecte, né? Sim. Que você mude o seu comportamento e a sua atitude, e aí esse espírito vai se afastar. Se você desenvolver virtudes, você vai ter uma vida melhor e vai sofrer menos. Então, gostou do que a gente falou? Aprendeu um pouquinho conosco? Nós estamos aqui para aprender com você também. Deixe o seu comentário, mande sua pergunta. Se você não gostou, a gente respeita você. Aqui todo mundo é livre. Procure a sua religião, aquela que te torna uma pessoa melhor. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Quer despedir deles falando alguma coisa, Augusto? Qual é o seu conselho que você dá para quem está ouvindo esse assunto? Viva bem e tente não se apegar a nenhum vício, porque dói. Não só para você, mas para os outros em volta de você. E é um processo que demora, né? Não é uma coisa que você faz assim e fica livre, né? É um processo do dia a dia. E se você voltar aos velhos costumes, aquilo pode voltar também. É importante que você mantenha uma evolução constante. Então está usando um fundo verde aqui, não sei o que eu vou colocar e se vai ficar bom. Foi uma coisa improvisada para vocês verem uma coisa diferente. Parado aí, vamos beber uma, sai daí. Que vontade de tomar cachaça, nossa, cara. E aí, cara, vamos tomar uma, cara. Nossa, eu vou tomar uma cachaça, já volto. Nossa, hoje é um dia tão bonito. A vida não presta, cara. Você não serve pra nada. Você é um fracasso. Acaba com isso. O mundo não vai acabar. A humanidade está no fim. Acaba com isso. Pra que existir? Não vale a pena. Não tem porquê. Eu perdi tudo. Não vale a pena viver. Não vale a pena ter nada. Rapaz, que isso, levanta daí. Você é uma pessoa importante, você é filho de Deus, você tem capacidade, você tem força. Eu confio em você. Não deixa te levarem, não. Você não deixa o mal vencer. A melhor vitória sobre o mal é ser feliz. Vai, cara, vai mais uma vez. Você vai conseguir. Você pode, você é capaz. Não, eu não vou ficar me depreciando. Eu vou levantar e lutar. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei do que eu sou capaz. Muito obrigado por assistir, que Deus abençoe a todos com paz, saúde e prosperidade. Saúde. Tchau. Até o próximo bate-papo. Será que o pessoal gostou do bate-papo? Esse é o meu bloopers. O que é bloopers? Eles agora, esses jovens, têm uns linguagens que eu não sei o que é um blooper. São os outtakes da filmagem. Ah, piorou. Piorou.